se estiver dando muito eco, aí me avisa, por favor. Tudo bem. Bom, oi. Tem como só aumentar um pouquinho? Eu não sei se é o meu som. Os colegas podem me ajudar, não sei se o som tá legal, como é que tá. Acho que é o meu, pode continuar. Melhorou aí? Melhorou, perdão. Pode continuar. Tudo bem, sem problema. Problemas técnicos aqui, mas tá. Vai com calma que dá certo. Boa noite, professor. Boa noite. Pode começar. Beleza, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Bom, o nosso grupo, né, vai falar sobre eletrólise usada para cromar objetos, né? O nosso grupo ele é composto aí pela Priscila, Pedro, eu, o Zé, Luciano, o Anderson, Raul e Romulo. Professor, uma informação sobre o Romulo, ele não vai poder apresentar, faleceu um parente dele e ele não pôde comparecer para a apresentação, tá? Ciente, obrigado. Nada. Bom, a cromagem ou cromação é um processo de aplicação de cromo sobre um material, geralmente metálico, através de eletrodeposição, processo eletrolítico de revestimento de superfícies com metais, a fim de torná-los mais resistentes à corrosão, para alterar suas características elétricas ou apenas por motivos estéticos. Nessa apresentação, iremos abordar os tipos de processos químicos de cromagem de materiais e conhecer um pouco sobre galvanoplastia e principalmente eletrólise, um processo químico indispensável na indústria. Eu passo a palavra para o Anderson, que irá complementar. O Anderson chegou aí. Boa noite, cheguei aqui agora, filho. Tá escutando? Escutando, tá na escutando, então sei. Então vamos lá, boa noite, gente. A galvanoplastia é uma técnica industrial que utiliza a eletrólise em meio a gozo para cobrir uma determinada peça metálica com metais. O objetivo é obter uma ou mais das vantagens, adquirir a resistência à corrosão, adquirir proteção contra a oxidação, apresentar maior durabilidade, aumentar a resistência da peça, ampliar a espessura da peça, aumentar a condutividade elétrica ou térmica, fazer com que a peça possa passar por um processo de soldagem com maior resistência e melhorar a estética. Aí tá as imagens aí, pessoal. A diferença que fica, tá vendo? Ok. Ô, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor, tudo bom? Esse povo aí tá brincando sem serviço, não. Começou o Ô, trabalho. professor, esse aí já começou a apresentação, né? Já, Deus. Já tá rodando já. Eu cheguei meio um pouco atrasado, mas desculpa aí. Tá rolando já. Professor, apresentar minha parte aqui, apresentar minha parte, e o povo aí não brinca sem serviço, não, viu? Falou que ia ser o primeiro e foi mesmo. Vamos lá. O fenômeno da eletricidade é algo comum, embora nem sempre foi assim. Na Grécia Antiga, os fenômenos elétricos atmosféricos, como raios e relâmpagos, eram atribuídos a Zeus. Foi com o advento da produção de pilhas e baterias, como pilha de Alessandro Volta, químico, físico e pioneiro da eletricidade e da potência, citado como o inventor da pilha voltaica e descobridor do metano em 1799, que se tornou possível a domesticação deste titã da natureza, surgindo uma nova ramificação da química, a eletroquímica. E nesta nova área que se insere o termo denominado elétrose,
nome dado ao processo que utiliza energia elétrica para realizar uma transformação que, de maneira autônoma, não se processaria sozinha. Ah, estão me ouvindo aí? Sim, Pedro, manda bala aí, Pedro. Ah, tá. Boa noite. A eletrólise, né, como a gente deixou a descrição ali, é uma reação química de oxirredução que ocorre, ela é uma reação, né, não natural, né, que ela é provocada pela passagem de corrente elétrica. Ela também é um processo químico utilizado para a obtenção de elementos químicos, né, como metais, hidrogênios, berílio, cloro, entre outros. Para o processo de galvanização, como cromagem e niquelagem, e também para a purificação eletrolítica de metais. Aí aqui a gente tem a oxidação, né, quer dizer, aqui a gente tem a pilha, os dois polos, polo positivo e o polo negativo, né, o da esquerda é o polo positivo, da direita é o polo negativo. O agente redutor é o que sofre oxidação, ele recebe as cargas negativas, já que ele é um polo positivo, e tá aí que os opostos se atraem aqui também, né? Assim como no polo negativo, né, que é onde ocorre a redução, que o agente oxidante ele sofre a redução, ele atrai os agentes positivos. Pode passar, Luciano. Bom, professor, boa noite. Nós fizemos uma prática aí, né? A gente não utilizou o cromo, né? Porque além de ser um- uma experiência perigosa aí, né? Vai um ácido sulfúrico, algo mais perigoso aí, é bastante uma solução muito, como se diz, é, Tem que tomar oxidante. cuidado. Né? Isso, tem que Entendi. tomar bastante cuidado, né? Bastante ácida a solução. Aí tem os EPIs que foram usados, né? E o material utilizado, né? Aqui, né, com o bom brasileiro, nossos recursos técnicos que a gente foi usar na experiência, né? Um carregador de celular, carregador que ele tem uma carga pequena de 0,5 amperes de saída dele, 2 fios, colocou de cores diferentes aqui para diferenciar, né? Para positivo e negativo, uma chave Allen cromada, uma pecinha de cobre, uma moeda de 50 centavos, chave de teste para verificar, né, o lado positivo da corrente, né, da tensão aqui da casa, né, para não ligar errado, o estilete e a fita isolante. Aqui tem a solução. Essa solução também ela foi obtida através de eletrólise. Ela foi feita com a solução, eu chamei ela de solução de carbonato de cobre, porque eu utilizei água quente, bicarbonato de sódio e o cobre, né? Uma peça de cobre que ia fazer oxidação. Ela também foi obtida através da eletrólise. Eu coloquei 2 peças de cobre, né, ligada no positivo e no negativo, e deixei no período de 2 horas, onde houve a reação, né? Houve a reação e foi depositado na solução. Ela ficou essa cor verde, né? Que foi depositado íons de cobre nela. Isso foi através da eletrólise também. Para a nossa experiência aí, a gente ligou o fio vermelho, né? Positivo na peça de cobre, e o fio azul, que é o negativo, nós ligamos ele aí na moeda. O vermelho representa na eletrólise aí o anodo de cobre, que ele vai sofrer oxidação, e o azul, onde está a moeda, vai, ele vai ser o nosso cátodo de níquel, né? Ele vai ser o agente oxidante, ele que vai sofrer a redução, ele que vai ser o material onde vai ser depositado aí as características do cobre. Tá aqui a imagem tem 2 imagens aqui durante a reação, né, acontecendo. O cobre,
Você vê do lado direito, o cobre ele está se oxidando, né, na reação. E do lado esquerdo, nós temos a moeda aí que está sofrendo a reação. A gente consegue ver umas bolinhas fixadas, né, na moeda. Essas bolinhas aí são hidrogênio que é liberado na reação, né, porque não é só o cobre e a moeda na solução, tem a água ainda, né, que se decompõe. Tem essas bolinhas aqui formadas, é, é o hidrogênio sendo liberado. E no nosso anodo aqui de cobre, tem algumas, você vê que ele muda a coloração, ele tem algumas bolinhas aqui, por aqui não dá para ver ainda, mas ele é o oxigênio se depositando na parte de cobre. Esse foi o resultado final da reação. A moeda de 50 centavos, né, todo mundo conhece a característica dela, é um metal cromado, ela é feita de níquel, né, você vê aquela parte cromada dela, o cobre se depositou totalmente nela, e a parte de cobre, você vê que ela perdeu praticamente as características dela. A oxidação que aconteceu na peça deixou ela com essa característica aí esverdeada, e se observar bem nessa parte aqui, onde foi feita também, ela fica cheia de furinhos, como a mesma coisa quando uma peça como se estivesse enferrujada mesmo, foi a oxidação mesmo que deu, que pegou e aconteceu essa reação, você vê essa coisa esverdeada. Tem a comparação das peças aqui, uma chave Allen, né, que foi cobreada através da eletrólise, e essa peça com uma chave Allen também, que é do conjunto, ela cromada, a moeda normalmente, né, no estado normal dela, e aqui também outra imagem, a diferença que ocorreu quando a peça, o cobre, foi depositado, né, na outra peça. Mudou totalmente as características. Aqui está a reação da nossa prática, né? Como na eletrólise, o polo positivo, ele é o nosso anodo, o eletrodo de cobre. É nele que vai ocorrer a oxidação. Temos essa equação química aqui, o que ocorre? Quando você coloca energia elétrica na reação, esse anodo de cobre, ele vai liberar, ele tá no cobre sólido, ele está aqui só uma peça de cobre sólido, que é o produto, né? Que é o reagente. Quando você põe a carga positiva nele, o cobre, ele libera, ele vira um íon, ele vira um íon de cobre 2+, que é distribuído na solução. Ele vai ser distribuído na solução, mais 2 elétrons que vai passar pela corrente, essa corrente, vai ser distribuído no sistema, que vai passar para o polo negativo e se depositar aqui na moeda. É uma corrente que ela vai passando e vai se depositar na moeda. Nosso polo negativo aqui, que vai receber as características do cobre, a nossa moeda, né? E ela é o cátodo, onde vai acontecer a redução. Que o cobre 2+ da solução, mais os 2 elétrons que foi passado pelo sistema, nessa soma desses 2 reagentes, o cobre 2+, mais os 2 elétrons que foi depositado no sistema, vai reduzir ao cobre. Ele vai virar, é como se o cobre sólido que tivesse aqui, ele passasse para a moeda, acontecendo a cobreação. Boa noite, professor. Agora é só a conclusão aqui. Nesta apresentação, mostramos um processo químico importante para o tratamento e a proteção de peças e metais, que é essencial para estética e também conservação e proteção contra os fenômenos naturais.
decorrentes do tempo e exposição e variações climáticas. Foi muito importante para o nosso curso, agregando conhecimento sobre mais um processo incrível da química. Obrigada. Aqui, professor, tem um pequeno vídeo, são poucos minutos, poucos segundos, né? Da reação acontecendo. Que a gente consegue observar, né, na parte de onde o cobre está, as bolhas de hidrogênio subindo nessa parte, que é o cátodo, né? E o anodo, onde está ocorrendo a oxidação, a gente vê o oxigênio se depositando nele, essas bolhas de oxigênio. Isso aqui ele está formando a solução. A gente consegue ver as bolhas subindo aí, liberando gás. E esse outro, aqui já é a reação da moeda. A gente consegue ver ali as bolinhas subindo ali dentro da água. É o hidrogênio sendo liberado. A gente consegue ver a reação. Lembrando que lá na eletrólise não ocorre só a reação entre o cobre e a prata, né? Tem a solução ainda que contém a água, que a, a, ela se desfaz também, quebra ali a molécula ali e passa o hidrogênio é atraído, né? O hidrogênio é atraído para o cátodo ali, que fica com a carga negativa, e o oxigênio é atraído pelo anodo, que está com a carga positiva. Concluindo aí, professor, esse foi o nosso trabalho. Bacana, interessante, né? Vocês mostraram aí a questão da eletrólise, né? Claro que não dava para fazer pelo cromo, como demonstrado para vocês. Eu achei muito interessante. Quem fez a prática? Foi eu. Que fantástico, Luciano. né? Eu achei muito... Me surpreendeu. Realmente me surpreendeu aí. Eu achei muito legal. Muito bacana todos. Eu achei curioso, Uhum. eu achei bastante curioso, porque uma vez eu vi uma reação dessa, um rapaz fazendo uma reação dessa, para retirada da oxidação, da ferrugem mesmo de uma peça antiga. Ele utilizou eletrólise, ele colocou a peça que estava enferrujada como anodo e uma peça metálica nova como cátodo. Então, ele ficava ele ficava pegando e recebendo a ferrugem ia se depositando toda na peça nova, e depois que terminava o processo, a água ficava cheia de ferrugem, ele retirava a peça lá de dentro e só escovava a peça e já tinha retirado totalmente a ferrugem da peça. E isso fazendo uma restauração. Eu achei muito interessante. E tem um amigo meu, ele mexe com artesanato, faz muitas peças com solda, umas peças bonitas, mas aí ele não tem, ele usa a tinta, ele não tem esse conhecimento de fazer essa eletrólise aí, para ele poder pegar, até adquirir uma cor melhor, um acabamento melhor para o artesanato deles ali. Eu acho que seria bem mais valorizado. Eu ter conversando com eles, procurar saber mais sobre isso, né? É muito bacana. Interessante. Achei legal a questão da eletrólise, né? O que mudou, no fundo, foi só o material,
mas o objetivo é o mesmo, né? Você retira uma determinada parte do cromo e joga para aquela peça que você precisa fazer a proteção exatamente contra a oxidação, e o cromo tem essa característica. Bacana, gente. Parabéns, todo mundo falou. É claro que no início, né, alguns talvez tenham lido, mas é melhor, a pessoa fala, eu sempre sou daquela opinião seguinte, é melhor fazer do que fazer perfeito, né? É o tempo, é a prática que vai levar vocês a adquirirem confiança aí de falar, né? Tenho certeza que dá um frio na barriga, mas bacana pelo trabalho aí. Muito obrigado. Com certeza, eu acho que, e o diferencial foi a prática, né? A prática foi um diferencial muito legal. Eu achei muito interessante. Muito... Ô, professor, deixa eu fazer só um teste aí. Você está na escuta aí? Estou sim, estou me escutando. Um filé do boi. Ô, professor. Só me obrigado aí o grupo, tá? Valeu demais aí pela apresentação de vocês. Depois vocês me mandam só a apresentação, porque eu não estou anotando aqui o nome dos componentes do grupo aqui. Né? Tá até gravado aí, mas se vocês... Não, tranquilo, manda sim. Me manda quem foi os componentes do grupo aí. E show de bola. Obrigado. Valeu, professor. Parabéns. Valeu, professor. Muito obrigado. Professor, parabéns aos meninos aí. Eu achei bacana também. Foi legal. Se o senhor permitir, nós estamos querendo apresentar agora o pessoal da pilha. Tudo bem. Eu acho que tem que ver entre vocês aí se está tranquilo. Próximo, né, nosso grupo, não, organização, ou não? Tanto faz. Se entre vocês está ok aí, por mim, manda bala. Você vai, Keif, ou vai nós? Olha, nós somos próximos, pode ir então? Pode ir. Beleza, obrigado aí. Valeu, Deus. Professor está com o shape novo aí, professor? Um shape novo. O professor fez as pazes com o barbeiro. Saiu o consórcio da máquina aí, né, professor? Saiu. Foi dia 12, né? Não podia passar do dia 12, senão complica. Ô, Rio, tá me escutando aí? Eu estou te escutando. Tá bom. Aí o começo do trabalho é o Rio que vai abrir, aí são os participantes que é o Fabrício Silva, João Batista, Kevson Dias, o Rildo, o Anderson, Andrade e o William. Então, eu vou deixar para você aí, Rildo. Tá ok. Nós vamos mostrar aqui, professor, assim, uma forma simples, quase que uma pergunta e resposta sobre a galvanização, que não foi disponibilizado aqui, né? A galvanização é o processo de aplicação de uma camada protetora de zinco ou liga de zinco. Ok, estou um negócio aí. Ou liga de zinco. É uma superfície de aço ou ferro, de modo a evitar a corrosão e o aumento e aumentar a resistência do material. Tipos de galvanização, são 3. São galvanização a quente ou a fogo. Certo? O método mais comum utilizado, produzido em larga escala, os metais já costumam receber a camada protetora de galvanização pelo meio de imersão do componente em um banho de zinco fundido, que de aproximadamente da temperatura de 450 graus. A galvanização elétrica, neste caso, é o zinco que se fixa no metal com a ajuda da energia elétrica. Mas, com o passar do tempo, esta galvanização original pode se desgastar ou se romper devido a intempéries de extremas condições climáticas, como
vento forte, tempo seco, calor, tórrido e nevascas e etc. Atritos, entre aspas, né, ficção e operações de cortes, furos e soldas e etc. Ô, Rildo, essa aí mais ou menos aí é só esse desenho aí já explica mais ou menos o que a gente achou, né? Como funciona esse galvanização eletrônica. Aí esse desenho aí mais ou menos específica mais ou menos que a gente achou, né? Isso, aí tá mostrando aí qual é o sistema feito aí, professor, para ter o processo de galvanização aí e o produto final aí, que é os parafusos, né? Galvanizados. Ô, pessoal, boa noite aí. Vou dar continuidade aí. Ok. Galvanização a frio surge como uma melhor alternativa para efetuar reparos na proteção das superfícies ou para a galvanização nova em peças inteiras, como no caso de portões, entre outros. A galvanização a frio tem os mesmos fatores da proteção galvânica, da galvanização a quente e da galvanização eletrolítica. Levanta um pouquinho. A vantagem do método da galvanização a frio é que garante uma série de praticidades e economias, como pode ser aplicado em próprio local onde se encontram as estruturas metálicas, assim não há gastos com desmontagem de peças para um banho de galvanização, também não haverá custos de transporte e nova montagem de estrutura. Sua aplicação funciona como se fosse um processo de pintura, utilizando um pincel ou um jato de lata de aerosol. Não requer mão de obra especializada, ocorre através de processos eletroquímicos, químicos e com troca de elétrons, ou seja, não necessita nem de calor e nem de energia elétrica. Não entra na operação a alto custo que as empresas de galvanização convencional têm, como energia para executar o processo a quente ou de forma eletrolítica. Pessoal, igual essa... Davis, abaixa para mostrar a figura do cano aí, o pessoal agindo aí. Então, vocês veem aí que essa galvanização a frio é um processo mais rápido, né? Que não precisa desmontar a estrutura, o custo é bem menos. Portões, isso eu acho que a gente pode fazer até em casa mesmo, no portão onde ali ocorre ali a oxidação ali. Então, no mais é isso mesmo. Eu vou passar para o Kevin agora. Aplicação da galvanização no mundo industrial. O processo da galvanização aumenta significativamente a vida útil do aço, com o custo adicional próximo a 5% do valor da obra, porém com uma grande redução de custo de manutenção. A empresa Arco-Estaco é a maior galvanizadora do Brasil, com capacidade instalada de 140 mil toneladas ano. Alocação estratégica de suas 3 unidades galvanizadoras, Rio de Janeiro, Resende e Guarulhos, facilita a logística, reduz o custo e diminui consideravelmente os prazos de entregas. Aí é uma forma que a gente achou, se o professor quiser até dar uma opinião aí, porque eu não pesquisei aqui, mas não achei muito não, sobre a química da galvanização. Essa fórmula aí, professor. Professor. Na verdade, depois o professor mandou para vocês, porque a galvanização, ela entra a questão do zinco, né? É isso aí mesmo, eu pesquisei, mas foi difícil de achar aqui, eu achei essa aí. Ok. Mas depois você manda para a gente aí. Assim, quando uma peça passa por um processo de galvanização, a camada de zinco impede a oxidação do ferro, porque evita que ela entre em contato com o ar e com a água. Aí depois eu vou passar um vídeo complementar aí. Sendo assim, a conclusão.
Entendemos que a galvanização é a proteção do ferro ou aço que funciona como uma proteção a longo prazo para não há corrosão na superfície. Pode ser feita através do processo galvanização quente, método mais comum, eletrolítica, método original, e a frio, método prático e econômico. A galvanização também torna o produto com aparência mais atrativa. Aí aqui foi a bibliografia, né, que o senhor pediu para a gente pôr. Eu vou postar o vídeo aí agora, só um minutinho. Passar isso. Se você apresentar como uma guia, acho que aí o som sai legal. Não saiu o som não, professor? Não, você apresentou como uma guia? Foi sim. Ok, parece que esse aí vai sair, ó. Só um minutinho, professor. Tranquilo. Professor, acho que não está saindo som aí, não. Não, o que você faz? Na hora de apresentar, você coloca, tem três opções, quer ver? Deixa eu ver aqui. Então, a tela inteira, uma janela ou uma guia, que é a última opção. Quando você vai na uma guia, ele permite que o som ele fique bom, Entendi. entendeu? Entendi, então.
Uma guia só. O que é esse aqui? Esse aqui mesmo. Desenvolvimento econômico mundial. Suas possibilidades de aplicação são tão diversas que o aço se destaca. Coloca no YouTube aí, coloca na janelinha a sua, não sei se vai estar à sua direita ou à sua esquerda, para você apresentar a tela inteira. Isso. Aí agora deu, né? Agora certinho, pode rodar. Agora vai dar certo, Deus. Não, beleza. Vai, desculpa aí. O aço é fundamental para o desenvolvimento econômico mundial. Suas possibilidades de aplicação são tão diversas que o aço se destaca como um dos materiais mais usados em construções de todos os tipos. Isso porque o aço é reciclável, flexível, moderno, econômico, além de ser sinônimo de resistência e durabilidade. Porém, é preciso dar o tratamento adequado ao aço para que ele desempenhe seu papel de forma plena. A corrosão é um dos típicos desafios relacionados ao aço, consumindo recursos, tempo e o próprio aço com intermináveis manutenções. E se a vida útil desse aço, tão importante para a nossa sociedade, pudesse ser amplamente estendida? Assim, minimizaríamos os gastos com manutenção e permitiríamos que mais e mais gerações pudessem usufruir desse legado. Você sabia que uma construção pensada a longo prazo pode ficar mais de 30 anos sem nenhuma manutenção estrutural? Isso é possível com a galvanização. A galvanização é um processo em que o aço é recoberto com zinco. Por meio de uma interação metalúrgica entre o zinco e o aço, uma camada especial é formada, impedindo o contato do aço com o ambiente. Protegido, ele não sofre corrosão. Esta proteção será efetiva mesmo se a superfície for danificada. Isso acontece porque o zinco atua como metal de sacrifício. É isso mesmo. O zinco se sacrifica lentamente para proteger o aço. Vamos ver na prática? Na construção desta ponte, de um lado foram encomendadas estruturas galvanizadas, inclusive no vergalhão que fica dentro do concreto, auxiliando na sustentação da ponte. Do outro lado, estruturas metálicas sem galvanização. Que tal acompanhá-la durante 3 décadas? Colocando na ponta do lápis, considerando o investimento inicial e as manutenções, fica fácil entender qual é a escolha mais econômica e sustentável. Gastamos em média 4% do PIB com a corrosão. Com estruturas mais resistentes e precisando de menos manutenção, sobram recursos para investir mais. O dia a dia flui melhor. A população fica mais protegida e o Brasil pode continuar crescendo e se desenvolvendo. O aço é certamente um dos melhores materiais para se trabalhar e a galvanização só faz ele ficar melhor ainda. Galvanize.
Professor, isso é só um pouco, né? Apesar do nervosismo aí, esse vídeo aí mostra bem o que economiza, né? Como é feita a galvanização aí. É um trem, assim, inovador, né? E bem satisfatório galvanizar. É só para ter uma ideia aí mesmo, esse slide aí, que a gente mostrou, esse filmezinho aí que a gente mostrou. Ficou meio nervoso aqui, ficou meio complicado aqui, mas é isso aí que a gente... Se alguém quiser complementar aí, o William, o Keijo. Não, beleza, eu queria pedir desculpa porque a gente está aprendendo, né? Mas o professor ajudou aí, muito bom. Aí no vídeo aí, como vocês viram, a estrutura que foi com galvanização se tornou mais resistente à corrosão e o gasto foi menos, né? Eu queria só que assim, a galvanização ajuda muito no passar dos anos, né? Bacana. Muito bom, obrigado aí por vocês colocar uma coisa muito importante, tá? Muitos estão tendo o contato com a tecnologia agora, né? Que para mim também foi novo. Se considerar um ano atrás, tive que aprender muita coisa. E uma das questões fundamentais do trabalho é exatamente isso. Vocês terem esse manejo, vocês verão que os trabalhos são diferentes aí entre os colegas, alguns dominam mais, outros dominam ainda, por enquanto, não tem esse domínio, ou domina pouco, não tem problema, ok? O importante é você se avaliar e entender o seguinte, como que eu posso apresentar melhor, ou como que eu posso aprender aquilo que eu ainda não tenho conhecimento. E o importante é fazer, gente. Eu gosto muito dessa métrica, tá? Ninguém chegou para vocês não estão tendo aula de informática, não estão tendo aula de falar, né, de oratória, mas é uma coisa que eu gosto de desenvolver. É claro que a gente não tem tempo de desenvolver do jeito que a gente queria, mas isso aí é com o tempo. Outros professores devem exigir isso de vocês também, e façam, e sempre repensando o que eu poderia ter feito melhor, o que eu poderia ter apresentado melhor. Por exemplo, a questão, de repente, de um PowerPoint nas próximas apresentações pode ajudar vocês. Pode ser uma estratégia melhor que o Word, entendeu? Porque o PowerPoint ele já foi moldado para isso. E, normalmente, se tem o Word, tem o PowerPoint também. E eu vou deixar o próximo grupo falar, mas obrigado aí. Valeu, foi muito bom. Obrigado pela apresentação. E o pessoal fica para mandar depois para vocês a segunda parte da fórmula de galvanização. Perdão. Por quê? Porque a primeira que vocês mostraram é o processo de decapagem, é o processo de retirada da ferrugem que o Luciano tinha comentado. Não sei nem se ele está aqui. Acho que ele está sim. Mas ele voltou. Então, tem essa parte. Primeiro, você faz uma decapagem química para depois você fazer um reforço com o zinco. E o zinco vai fazer essa proteção. Tá bom? Mas foi legal. Obrigado aí pela participação de vocês. Tá bom? Professor, boa noite. Boa noite. Nós vamos iniciar, então, aí, pessoal. Eu vou passar a palavra para o Hugo. Boa noite a todos aí. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos iniciar a nossa apresentação aqui. Tá aparecendo aí? Agora tá. Ok, então. Aí nós vamos lá, que tem
Os integrantes, que sou eu, o Hugo Henrique, o Cleiton Jardim, o Gerson Nascimento e o Deison Júnior. Aí o tema, que é pilhas galvânicas. Aí, professor, o Cleiton, ele não vai estar aqui agora porque está trabalhando no momento. Tudo bem. Aí não representar ele aqui também. Aí aqui tem a introdução, vamos falar um pouco sobre ela. Uma pilha galvânica consiste em um dispositivo capaz de produzir eletricidade por meio de uma reação química. Na sua forma mais elementar, é constituída por um par de eletrodos metálicos, positivo e negativo, submergidos no seio de um eletrolito. Ao ligá-los por meio de um condutor, esse é percorrido por uma corrente elétrica, que só termina com a completa dissolução de um dos eletrodos. O metal mais ativo na tabela de potenciais de eletrodo, ou que ocupa a posição mais elevada, é o que funciona como ânodo da pilha, isto é, cede elétrons, sendo, portanto, corroído. Por exemplo, se tivermos uma tubagem de ferro ligado a uma válvula de latão, liga de cobre e zinco, em presença de um eletrolito, ocorre uma corrosão mais acentuada do ferro, pois esse funciona como ânodo da pilha, uma vez que ocupa uma posição mais elevada que o latão. Aqui vamos falar um pouco como funcionam as pilhas galvânicas. A pilha também é denominada célula galvânica e fornece energia ao sistema, somente até que a reação química se esgote. Seu funcionamento se baseia em transferência de elétrons de um metal que tem a tendência de ceder elétrons para um que tem a tendência de ganhar elétrons. Ou seja, ocorre reação de oxidorredução. Essa transferência é feita por meio de um fio condutor. E agora eu vou passar a palavra para o Deison, que vai dar sequência aqui. Aí, professor, analisando, né, um pedaço de ferro que é imerso numa solução de sulfato cúprico, ficando recoberto por uma película de cobre metálico, onde sofre uma reação oxidação-redução, que pode ser descrita pela equação ferro mais cobre. Aí está aí representado, né, professor? A equação aí. Passa para frente aqui. Nessa reação, os elétrons são transferidos do ferro para os íons cúpricos, ou, em outras palavras, o ferro se oxida e o cobre se reduz. Se separarmos agora as duas semi-reações, imergindo o pedaço de ferro com uma célula contendo solução de sal ferroso e colocando a solução de sulfato cúprico em outra célula, ligando-se as duas meias células por meio de uma ponte salina e condutores metálicos adequados. Queremos uma pilha galvânica, como mostra a figura abaixo. Aí, professor, tá a experiência aí da célula galvânica de ferro e cobre. Entendeu? O Gerson vai explicar aí. Boa noite, pessoal. A principal utilização das pilhas galvânicas na indústria é aplicada na produção de sensores, cromagem de peças, produção de semijoias, produtos sanitizantes, como cloro, soda, e até na produção de combustível, como hidrogênio. Além disso, vem sendo estudada a geração de energia por meio de células a combustível. Aqui está alguns elementos que foi citado no slide anterior. Aqui nós temos a célula galvânica, né? Como diz, o esquema dela, né? Temos aqui
uma lâmina de zinco, e na outra, nós temos, na outra ponta, a gente tem uma lâmina de cobre. Aí tem uma ligação de um fio ligado saindo da lâmina de cobre com a lâmina de zinco, né? Aí temos um vídeo para ter uma explicação melhor sobre essa célula galvânica. Aí, professor, e daí foi mais ou menos o que nós tínhamos explicado, que usando só uma solução, na teoria, está desperdiçando os elétrons. Aí, quando se faz essa ligação utilizando um fio, acaba que um zinco acaba cedendo elétrons para o cobre, que acaba gerando a energia. E aqui nós temos as referências dos artigos que nós fizemos as pesquisas e também de onde nós retiramos o vídeo. É só isso mesmo. Se quiser dar uma complementada, perguntar algo, fica à vontade. Não sei se alguém queria comentar. Pessoal, depois complementa para vocês, tá? Uma característica que eu vou passar rápido aqui, porque senão não dá tempo, eu estou preocupado com o próximo grupo, é que tanto na galvanização, é claro que a gente está falando na galvanização eletrolítica, como no processo de cromagem, que é mostrado pelo primeiro e segundo grupo, você pega uma energia elétrica para fazer uma reação química, perfeito? Então, o que acontece
no caso da eletrólise ali, tanto da galvanoplastia como da questão da cromagem. Você injeta energia elétrica para que ocorra uma reação química. Bom, no caso da pilha, você faz uma reação química gerar eletricidade. Então, um acaba sendo o inverso do outro. No primeiro caso, você joga energia elétrica para que você obtenha um produto químico, que seria, por exemplo, a proteção com zinco ou a proteção com o cromo. E, neste caso, é o inverso, né? Você tem a energia química que vai ser transformada em energia elétrica, tá bom? No mais, pessoal, a gente tentou, nesse vídeo aí, explicar o máximo possível, entendeu? Aí, não, sim, não é uma, ficou bacana. Não é uma, sim, isso não é uma crítica, é só para vocês entenderem que um processo é inverso do outro. É uma complementação. Sim. Tá? São uns detalhes que vocês têm que tomar um cuidado. Obrigado pelo trabalho, né? Parabéns aí. É difícil de apresentar, eu sei que é. Sei que é um desafio grande para vocês aí, eu tenho muita ciência disso. Pelo menos nos outros eu não vi, mas aí parece que tem a oxirredução está escrita errado, depois vocês dão uma olhada. E é isso. No mais, tudo dentro né, professor, é uma das primeiras, acho que é uma das primeiras vezes, se não a primeira vez que vocês apresentam online, certo? Todos aqui, né? A gente vai se aprimorando, professor. É um pouco complicado, slide, essas coisas. E tem um fator a mais, tá, Denis? Que o professor não explicou essa matéria, né? Vocês tiveram que aprender. E eu acho que serve para todos. Isso tem... Cadê o Pedro? O Pedro, na quinta-feira... Ok. Professor, dor de cabeça que eu te dei, né, professor? Mas eu segurei para não te explicar. Não foi por má vontade, é porque realmente é uma habilidade que eu preciso que vocês desenvolvam. Na verdade, vocês precisam se desenvolver, porque é aquilo que eu comentei, né? É a questão de vocês terem um desafio técnico pela frente no mundo profissional de vocês têm que desenvolver essa habilidade, além de aprender a falar, aprender a apresentar. Tudo isso aí faz parte do mercado de trabalho, tá bom? Olá, professor, obrigado pelas dicas aí. Obrigado. Mais uma dica. Quando vocês colocarem um vídeo mudo, né, pode ser que a pessoa tenha cometido esse erro também, me chame e puxa a orelha, mas não deixa ele mudo, tá? Falem durante o processo. Dá uma parada, explica um pouquinho, tá? Não deixa o vídeo mudo, porque às vezes quem não conhece o processo, ele continua não entendendo. Tá? Lá tá o zinco, ele cedeu elétron, né, ele perdeu ali material porque aconteceu, né, que ele cedeu elétron. O que ele era no processo? Ele era o cátodo, ele era o anodo? O que é o anodo? Entendeu? Então, não deixa o vídeo mudo, não. Tá? Para quem estiver acompanhando com vocês, é claro que se o vídeo tiver comentários, tudo bem. Mesmo assim, eu indico dar uma parada e falar alguma coisa. Mas se ele tiver mudo, de jeito nenhum, tá? É um feedback, lembre-se disso. Não é uma crítica. Feedback é aquilo que é para melhorar. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Pode ser o próximo agora. Tem mais um grupo, certo? Sim, professor, o nosso, usinagem química. Ô, professor, só corrigindo aqui, nosso vídeo, ele tinha som, só que não sei o que aconteceu, cara. não. Nossa. Ele até tinha som, mas... Tinha som sim, né? Tinha. É porque na guia de apresentação tem 3 opções, depois você vai ver. Compartilhar, você vai uma tela, uma janela e uma guia, tá? Não vou agora não dá porque já são 22 horas, mas depois vocês treinem. Tem mais gente para apresentar aí. Uma tela inteira, uma janela e uma guia. Quando você vai, uma guia, aí é ideal para vídeo e aí também vai aparecer o som. Tudo bem? Quem vai aprender, né? É o erro que nos faz mais forte. É aprender com aquilo que precisa,
né, com os pequenos tropeços aí, tá? Faz parte do processo em si. Professor, meu grupo então irá falar sobre usinagem química. Meu grupo é o Ivan Lucas, eu, Marcos Jean, o Éder dos Anjos, o Bruno Martins, a Elaine, a Tainara e o Maxwell. O Maxwell irá apresentar, hein? Fazer a abertura do PowerPoint. Só um minuto. Pera aí, pessoal, acho que ele tá com problema aqui. Ô, professor, só um momento, deixa eu pegar outro computador aqui. Ok. Professor, só enquanto eles organizam aí, só um comentário aqui. Eu achei bacana no- nos trabalhos aí que a gente vai vendo muita coisa que a gente vai passando lá na matéria, né? A matéria de química que você passou para a gente desde o início do curso aí, a gente vai presenciando, né? Como diz, não na teoria lá, mas na prática, né? Vai juntando quebra-cabeça, né? Você vê que o Isso. número de oxidação, por exemplo, ou seja, há uma diferenciação ali de eletronegatividade que faz com que você tenha ou não uma diferença de potencial, uma diferença de potencial que eu falo é tensão, né? Então é muito Isso. legal, isso aí. E isso são utilizados para diversos processos diferentes, né? Ou é uma proteção, o Ivan Lucas deu certo aí agora. Ou para você criar uma pilha. Então, uma pilha simples, ela parte dessa combinação química. Beleza. Muito bom. O Ivan vai apresentar pelo telefone mesmo ou vai esperar o Maxwell? Aqui agora vai, tá? É só encerrar aí. Não, beleza. Peraí, pessoal, só um momento. Ok. Estranho, não tá indo. Ô, professor, o telefone tinha desligado aqui, ó. Perdão, ok, tudo bem. Se for o caso, vocês podem estar passando
o arquivo do slide no grupo lá da sala, que eu ou alguma outra pessoa pode estar abrindo a tela aqui para vocês. Oh, beleza, se você puder fazer, eu agradeço. Eu vou mandar lá. Beleza? Ô Pedro, eu mandei lá, dá uma olhada lá. Beleza, tô baixando ele aqui. Apareceu aí? Apareceu. Ok. Vai aparecer Beleza, agora. então vamos lá então. Ô, professor, nosso trabalho aí, no caso, nosso tema foi usinagem química, né? Ok. Aí os participantes aqui, Ivan, Marcos Jean, Éder, Bruno Martins, Elane, Tainara e eu. Aqui a gente tem um breve histórico do uso desse método aí de usinagem química desde 400 a.C. E chegamos aqui em 1927, que foi o primeiro uso na indústria. Ô Marcos, dá Pode uma deixar ideia que aí pra esse que eu gente. faço aqui, ó. Professor, aqui são os conceitos da usinagem química, né? A usinagem química é um meio de usinar os metais pela sua dissolução em uma solução agressiva, ácida ou básica. Ela é aplicada na fabricação de metodolomecânica de peças e componentes de grande e pequeno porte. O processo consiste em remoção de materiais de áreas específicas através da corrosão do substrato por forte reação química, com substâncias e reagentes e condições controladas. Essa passa, por favor, Maxwell. As etapas do processo. As principais etapas de execução da usinagem química são a preparação da peça, a confecção de máscara e revestimentos da peça, usinagem química e propriamente dita e limpeza. Para ele fazer esse processo, a peça precisa estar limpa, né? Sem qualquer espécie de sujeira, ferrugem, graxa. Você passa aí, por favor, Maxwell. Você faz aí, ô Marcos? Pode ser? Pessoal, então aqui os princípios de fundamento. A usinagem química consiste em submeter certas partes de peças metálicas à ação de uma solução agressiva. Isso implica que as outras etapas devem ser protegidas dessa ação, o que é feito colocando-se uma máscara sobre a peça, tipo uma espécie de proteção para não atingir a outra parte dela, entendeu? Feita de material insensível à substância corrosiva, com as formas e dimensões adequadas. Pode passar. Confecção da máscara. São empregadas na confecção da máscara materiais como borracha, plástico ou resinas fotossensíveis e vernizes. Isso aí são utilizados como vedação para que a outra parte da peça não seja atingida. O importante é que esses materiais resistam à solução agressiva utilizada e apresentem uma boa aderência à peça. A obtenção do resultado desejado e possam ser recortados nas dimensões estabelecidas. As máscaras devem apresentar uma diferença dimensional para menor em relação às cotas finais desejadas.
pois a dissolução do metal não se faz rigorosamente na vertical. Pode passar. A preparação da superfície do metal. A preparação da superfície do metal, que ficará coberta durante a usinagem, deve ser cuidadosamente limpa e desengordurada, para que não haja, para que seja concluído como uma, para que tenha conclusão. Às vezes é necessário submetê-la a uma leve ataque corrosivo. Isso proporciona uma boa aderência da máscara durante a usinagem, principalmente quando é feita de resinas fotossensíveis. Depois de limpo, o metal deve ser protegido da poeira e manipulado o mínimo possível, de preferência com luvas, porque pode ocorrer danos se a gente não usar materiais que pode ocorrer danos como machucador ou alguma coisa assim. Pode mudar. Cálculos das dimensões da máscara. Os cálculos das dimensões da máscara é feito de acordo com a espessura a dissolver, o tipo de material e o ambiente em que é feito o trabalho, para uma velocidade de dissolução determinada. As pinturas ou borrachas sintéticas são aplicadas sobre um gabarito, do qual, depois de retirado, deixa aparecer o metal não protegido, que será exposto. Aqui vamos falar um pouco sobre as vantagens. Você vai falar? Pode ser. Não, bacana, Marcos. As vantagens e desvantagens desse processo, né? Você tem aí as desvantagens nesse processo. O recorte não é peculiar. Deixa eu abrir aqui, fica mais fácil. Aqui. Isso. Peculiar superfície e os ângulos obtidos são mal reproduzidos. A execução da máscara nas dimensões ideais é uma tarefa complicada que só chega a bom termo após várias tentativas e exposições. De começo, muito dificilmente você consegue acertar a proporção correta da máscara. E é necessário ter sempre uma peça pronta para realizar a conferência dos erros. Você tem que ter uma peça como base, vamos colocar assim, um gabarito. Você pega ali, né, a peça que você está fazendo e compara ela com o gabarito, para ver se está tudo em ordem. As vantagens. Peças sem rebarbas, você não tem rebarba nas peças, você não precisa ficar lixando, tirando as rebarbas das peças. Deformações estruturalmente íntegras, você não vai, muito difícil você achar uma peça danificada, com deformação, trinca, algo desse tipo. E menor tempo de produção da peça. Uma peça que levaria 1 hora para ser feita, o senhor consegue fazer ela em meia hora. Você ganha ali um tempo considerável na produção de uma peça ou outra. Aqui a gente tem alguns exemplos aí de materiais que são produzidos com esse processo. Dá para a gente ver aí que é algo bem complexo, bem detalhado mesmo. Então esse processo aí facilita muito a indústria aí a fabricar esse tipo de coisa. Aí aqui a gente tem um vídeo breve sobre esse processo.
Tá saindo o vídeo aí? Para mim parece que está parado. O vídeo está parado, tá escutando só o som. Professor, o vídeo não quer abrir, não, mas esse vídeo, ele é o seguinte, essa peça que ele está mostrando no vídeo é uma peça, uma tela que vai dentro de um tanque de combustível. Ela é uma peça confeccionada em 3D. E a vantagem desse processo é uma fabricação, uma das peças são essas, que ela é fabricada uma peça com medidas precisas, né? Com medidas exatas e a aparência de 3D. Na hora que ele vira as costas da peça, a mesma coisa de você estar vendo a frente da peça. Entendeu? Ok. Deu uma falhadinha no vídeo. A imagem aí travou. Não, tranquilo. Passar para a conclusão. Não essa tem peça o... Ela, na questão aí, a usinagem que foi feita nela é pequena, né? É isso? No vídeo ou não? Isso é pequeno. O vídeo ele é pequeno, é 1 minuto e 50, né? Não, eu falo a usinagem que foi feita na peça. A retirada de material é bem pequeno, não é isso? Isso, porque é uma tela que vai dentro de um tanque de combustível. Então, ela é pequena, é uma peça minúscula, né? Uma peça bem pequena. Mas ela não partiu de uma chapa maciça, não. Maciça é porque ela não tinha furo nenhum. Com usinagem química, ela virou isso. Não é isso não, né? Não consegui entender, professor. Ela não era uma chapa sem furo nenhum, que com a usinagem... Isso ela era uma chapa como fosse uma folha de caderno, né? Isso. Aí no processo ela foi e ficou dessa forma. Ah, ok. Tudo bem. Tranquilo. Isso. Ali já mostra a precisão, né? Que a usinagem química tem, que ela é bem detalhada. São medidas milimétricas, né? Isso, ok. Tranquilo. E aqui a nossa conclusão aqui, professor, que essa usinagem química é um processo não muito convencional, que facilita muito a produção de peças e componentes complexos e precisos na indústria. Esse processo também é muito usado também em peças de eletrônicas, né? Fabricação de componentes eletrônicos, como peças de telefone, essas coisas assim, professor. Na aviação também esse processo é muito utilizado, professor. Geralmente tem algumas determinadas peças, eles usam a usinagem química para diminuir o peso delas, né? Consequentemente, o avião vai ficar mais leve. Bacana. Foi de bola. Bom. Aí o nosso trabalho se encerra por aqui, professor. Não, tranquilo. A usinagem química... A emboladeira nossa aqui, tá? Porque nós estamos aprendendo, né, professor? Professor, não ficou como esperava, não, mas é o que tem para hoje. Não. É o seguinte, só para complementar o trabalho de vocês, a usinagem química, não sei se todos conhecem torno, por exemplo, se conhecem uma fresa, né? São processos industriais de você transformar um metal bruto em uma peça acabada. Então, o que os meninos estão tentando, eles mostraram aí, talvez ficou, né, uma parte que vocês não entendessem, é o seguinte: você pega uma peça bruta, né, você pega ali um tarugo, alguma coisa assim, você retira o material,
até, até chegar na peça que está desenhada no projeto. Para vocês terem ideia, pensa numa peça bruta em que um escultor ele vai retirar pedaços, né, ele vai retirando o pedaço da rocha ali, da pedra, até chegar, não sei, ou ele queria fazer um rosto de uma pessoa, alguma coisa assim. A usinagem é isso, só que normalmente ela é feita com equipamentos. E o que eles trouxeram aqui? Em vez de equipamento, você coloca ali um material que vai corroer, ele vai retirar material através de um processo químico. Tá? Então, o vídeo não passou. Eu também já errei com essa questão do vídeo no PowerPoint. Realmente, para esse modo, não é bom. Se fosse apresentação ao vivo, o vídeo ia passar muito bem. Eu sei disso, tá? Por experiência própria. Mas online, infelizmente, o vídeo não é a melhor alternativa. De repente, a melhor alternativa seria você colocar um link que abrisse o vídeo e aí você apresentasse por vídeo, ou você abrir o vídeo direto e apresentava através dele. Gente, mas sempre naquela métrica. O feedback não é para denegrir, mas sim para que a gente aprenda melhores técnicas aí, no caso de vocês, quando for apresentar, tá bom? Tudo isso, só para vocês terem ideia, tudo isso acontece em inúmeras reuniões que eu participo, tá? Acontece demais. Às vezes vai abrir um arquivo, não dá certo, vai tentar uma estratégia ali, não funciona. E aí fica uma lição para todos nós no seguinte ponto. Primeiro, treinar, tá? Anotem isso aí. Por quê? Porque muitas vezes você vai apresentar para o gerente, vai apresentar para um diretor. Aí, acho que um nível vamos dizer, como é que a gente fala? Você tem que ter um nível de precisão bem alto, né? Não, às vezes nem tanto precisão, mas o nível ali que as coisas falharem com grande intensidade tem que ser reduzido bastante. Você não vai querer que falhe na frente do seu gerente. Exatamente. Fica Entendeu? difícil, né? Essa é a ideia. Segundo, tem Você um plano perde B. até o foco do que você vai apresentar. Isso, tem um plano B. É muito legal ter um plano B pelo seguinte, muitas vezes você não tem tempo de apresentar, a apresentação que você fez, ela estraga, danifica o arquivo, e aí, como é que você vai fazer? Vai deixar de apresentar por causa disso? Tá bom? Mas eu agradeço a todos vocês aí, faz parte das apresentações acontecer isso, acontece comigo, o computador desliga, né? Por que não poderia acontecer com vocês? Muito obrigado aí, foi legal. Eu gostei da experiência. É claro que a gente sempre tem que melhorar, mas é assim que se melhora, fazendo, tropeçando, levantando, raciocinando como que se faz melhor da próxima vez. Professor, pode falar. Como é que vai funcionar a entrega desse trabalho? Você vai precisar te mandar para você no seu e-mail ou não precisa? Eu preciso, pelo menos, do nome dos integrantes, das pessoas que fomentaram o grupo, né? Então, a eletrose, acho que o Luciano já até mandou quem são os componentes do grupo. Depois a galvanização me manda os componentes, a pilha me manda quem que foi os representantes do grupo, todo mundo que fez o trabalho, e por fim da usinagem química. Eu só preciso disso, tá? O resto, beleza, pode mandar lá no seu e-mail? Pode, por favor. Bacana. Tá bom? Obrigado, gente. Foi muito bacana a experiência. Show de bola. É claro que a experiência do Luciano acabou se destacando, né, do grupo. Depois eu queria, Luciano, que você atualizasse, eu passar isso para a Natália. Essa prática, eu acho que seria muito legal passar para a coordenação lá. Tá? E o trabalho de vocês também, gente. Todos. Pego eu faço um recorte de vídeo ali e mando para ela algumas partes do trabalho de vocês, tá bom? Beleza, é muito bacana que é uma prática simples, né, que não é tão agressivo igual o processo mesmo. Às vezes você tem um banho químico ali, um produto que não é bom manusear, né? Nem todo mundo, usinagem química, por exemplo, não era legal de fazer prática, né? Não dava para fazer. Então, é dentro daquilo que a gente pode fazer também, tá bom? Isso, e você consegue fazer uma pequena demonstração ali da reação, né, sem utilizar
produto agressivo, né? A única parte que pode acontecer de mais agressivo lá é a liberação do hidrogênio lá, mas você estando num local aberto é mais tranquilo. Isso, hidrogênio é altamente explosivo. É mais chato de trabalhar com ele mesmo. Beleza, gente. Obrigado por todos. Obrigado a todo mundo aí pela determinação, tá bom? Pela vontade aí de fazer o trabalho. Boa noite para vocês. Show de bola. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, Com professor. Deus. Obrigado. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, Marcelo. Obrigado, viu? Nada. Aí do nosso trabalho aí, se você for dar ponto negativo, deixa pro Luciano, tá? Que isso, mano. Eu já não sei nada. Pessoal, o Luciano vai ser o próximo professor aí, que nós vamos ver futuramente. E tem um dom para ensinar, viu? Dificuldade que eu tava tendo para aprender ali, que você ouviu na quinta-feira, o nosso amigo aí ajudou muito, viu? Tirou toda a dúvida. Retirou, ficou fera? Ficou Nossa, o Luciano dominou o assunto, professor. Dá até para debater. Não, que isso. A gente vai aprendendo, professor. Obrigado aí. Obrigado. Valeu. Falou.